Amém. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Somos gratos a Deus por todos os milagres que Ele tem operado na nossa vida. Somente gratidão. Somos muito gratos ao Senhor, pelos seus benefícios para conosco. Abre em Juízes capítulo 1. Juízes capítulo 1, do versículo 1 em diante. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejamos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram um deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e o feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas perseguiram-o, e prendendo-lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém, e morreu ali. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomando-a, passaram ao fio da espada, pondo fogo à cidade. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor. Então nós vemos aqui, nessa que nós lemos, uma sequência depois de Moisés, que depois veio Josué. E Josué continuou como sucessor de Moisés para levar o povo de Deus a entrar na terra prometida. E eles entraram. E depois a palavra fala que Josué morreu. Então os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Primeiro ponto: consultar ao Senhor. Eu creio que hoje também não mudou. O que nós fizermos, o que nós realizarmos, é necessário consultar ao Senhor, para que tenhamos bom êxito, que tenhamos vitórias e possamos ter muitas conquistas, porque à medida que nós consultamos o Senhor, é Ele que peleja por nós. Isso é fundamental na nossa vida, no nosso viver. Não fazemos nada sem consultar ao Senhor, sem buscar de Deus uma direção, dizer: Senhor, qual é a tua vontade? Qual é a tua direção? O que o Senhor quer que eu faça, Senhor? O que está no teu coração? Eis-me aqui. Então, os filhos de Israel consultaram o Senhor.
Então o Senhor respondeu. Eles perguntaram: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor. Então, quando se consulta ao Senhor, ele responde. Respondeu o Senhor: Judá subirá, e eis que nas suas mãos entreguei a terra. Então a palavra fala que Judá subirá primeiro. Então a palavra diz que Judá subiu e chamou Simeão para ajudá-lo nessa peleja. A palavra Simeão significa ouvido por Deus ou Deus me ouviu. Judá precisou de Simeão. Então a colocação significa ouvido por Deus, Deus me ouviu. Nós precisamos de Simeão. Não simplesmente é o fato de, como nós fizemos agora, simplesmente de louvarmos o Senhor, mas é necessário que nós pedimos ao Senhor que Ele ouça o nosso louvor. E o que nós estamos cantando é para louvar o Senhor. Então nós temos que fazer com muita reverência e com muito amor. Dizer: Senhor, receba, aceita o nosso louvor. Não é somente na hora da palavra que nós devemos receber a palavra, mas receber o louvor. Dizer: Senhor, receba o louvor que nós estamos te dando, receba a adoração que nós estamos expressando a Ti. Então Judá chamou Simeão para ajudá-lo na peleja. Ele falou: à medida que você vai me ajudar, eu também vou ajudar você na herança que coube a você também. Então nós vemos que sempre tem que haver uma harmonia, uma unidade em tudo aquilo que nós estamos realizando para o Senhor. Para o Senhor sempre tem que ser as primícias das nossas vidas. Agora, muitas vezes nós estamos dizendo: Senhor, ouve o que nós estamos te pedindo. Mas muitas vezes nós dizemos: ó Senhor, ouve o que nós estamos te louvando, aceita o que nós estamos te adorando. Muitas vezes nós estamos invertendo as coisas, Estamos pedindo para que Deus ouça o que nós estamos pedindo, que é muito mais fácil pedir, do que dar. Mas a palavra fala que mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, o plano, os propósitos de Deus são sempre definidos para a nossa vida. E tudo aquilo que nós oferecemos a Deus tem que ser do profundo do nosso coração, com muito amor, com muita reverência, com muita submissão, com muita obediência. Não é simplesmente somente louvarmos, mas Senhor, nós estamos pedindo: Senhor, aceite o louvor que nós estamos te dando. Receba a adoração que nós estamos te dando, Senhor. Então eu creio que tanto Judá como Simeão, eles se uniram em harmonia, em união, para pelejar juntos, para realizar juntos, para uma conquista. Aqui eles estavam conquistando terras, O que hoje nós estamos conquistando? Através da nossa unidade, através da nossa comunhão. O que nós estamos conquistando no mundo espiritual? Então eu creio que os dias que nós estamos vivendo, nós pedimos: Senhor, eu creio que Tu és o Deus que inclina os seus ouvidos para ouvir o nosso louvor, para que o Senhor seja glorificado e o Senhor seja exaltado. E através dessa harmonia, eles foram para uma peleja.
E eles foram pelejar contra um rei que chamava-se Adoni-Bezeque. Do versículo, onde nós lemos, do versículo 7 em diante. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Me levaram para Jerusalém e ali os matou. Estava lendo sobre todos esses significados. Esse rei Adoni-Bezeque era cruel, era maligno. Então ele pegou 70 reis e cortaram os polegares das mãos e dos pés, de todos eles, e ele falou que eles, depois 70 reis, comiam migalhas que caíam debaixo da sua mesa. Por que cortar polegares de mão e pés? Os pés mostram o equilíbrio do corpo, não é isso? E os polegares das mãos? Em primeiro lugar, mostra a nossa identidade, não é isso? Mas mostra que sem os polegares, eles não eram capazes de empunhar uma espada. Eles não teriam mais poder para lutar e nem mais poder para se defender. Esse era a finalidade de Adoni-Bezeque, de aniquilar toda a resistência, de qualquer ameaça mais contra ele. Então por isso que ele prendia os reis, cortava os polegares das mãos e cortava os polegares dos pés. E os polegares significa a autoridade para julgar. Ele eliminou a autoridade de todos os 70 reis. Não tinham mais autoridade nenhuma. Terrível, hein? Subjugou-os, deixou eles como mendigos ao pé da mesa para comer as migalhas do que caía da mesa dele. Estava pensando, a luta não é, que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades. E o que Satanás tem procurado fazer? Cortar os polegares também das mãos e dos pés do povo de Deus. Satanás quer tirar o equilíbrio do povo de Deus nesses dias também. O equilíbrio de manter-se de pé, de se manter-se firmados na palavra do Senhor. Por isso que Davi dizia: firma os meus passos na tua palavra, Senhor, e não me domine iniquidade alguma. Porque ele sabia que era fundamental estar firmados na palavra, ter o equilíbrio no corpo. E os polegares das mãos, cortar, fazer perder a nossa identidade, perder a nossa autoridade. Satanás tem lutado contra isso, contra o povo de Deus, nesse aspecto de aniquilar mesmo. Porque muitas vezes as pessoas brincam com Satanás, né? Não levam muito em consideração, mas Satanás é milenar.
ele tem as estratégias, ele sabe como armar armadilha para os filhos de Deus. Nós não podemos subestimar, temos que estar firmados, alicerçados na rocha que é Cristo, para que nós não venhamos perder o equilíbrio, que nós não venhamos perder a autoridade. O que Satanás tem tentado fazer é isso: deixar que o povo de Deus não tenha um equilíbrio espiritual, que não tenha uma autoridade espiritual, para que sejam subjugados e que comam migalhas. Esse é o plano de Deus para o seu povo? Não é. O plano de Deus é que o seu povo esteja firmados, equilibrados, tenham autoridade, tenham poder para julgar, para repreender, para expulsar todos os inimigos que nos afrontam. Então nós não podemos subestimar o nosso adversário. Muitas vezes nós ficamos cochilando, né? Mas o nosso inimigo está armando ciladas. Quando eu era garoto, eu fazia arapuca, que muitos que já fez também, para armar, para pegar as pombas do ar. A gente montava a arapuca, colocava os galhos, fazia uma forquilha, né? E travava os galhos ou os pedacinhos de bambu e colocava um monte de milho ali debaixo. Mas antes a gente começava a jogar um milho lá, outro aqui, sabe, espaçando pouco a pouco, mas até chegar no lugar que tinha um monte maior. E isso atraía o pássaro. Ele ia picando aqui, outro lá, né, sem nenhum temor, né? Mas quando ele chegava, que ele via onde tinha mais, para ele se saciar, onde que ele pisava, ele se desarmava, então estava preso. É assim que Satanás faz. Muitas vezes, mas essa coisinha aqui não tem importância, isso não vai me tirar dos caminhos do Senhor. Aquela coisinha também, isso não vai me tirar o equilíbrio. E outro grãozinho, isso não vai me tirar a autoridade. E começa a trilhar por um caminho que vai levá-lo à morte. E leva mesmo. Não tem escape. Porque a falta de percepção, de discernimento espiritual, muitas vezes podemos sofrer o dano por sermos atraídos por coisas que não nos levam para a glória, mas que nos levam para a morte. Há caminhos para homens que parecem retos, não tem nada a ver, tudo é lícito. Sim, Deus não criou o homem robô. Deus criou o homem com livre-arbítrio. Mas o apóstolo Paulo falou assim: olha, todas as coisas me são lícitas, todas, mas, vírgula, nem todas me convêm, e eu não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Equilíbrio espiritual, maturidade espiritual. Não era conduzido por circunstância, por aparências, ou levado por vento de doutrinas, mas ele tinha uma maturidade de dizer, não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Nós temos tido essa percepção? Ou tudo que nós fazemos é lícito? Não tem nenhuma maldade? Lógico,
Se Satanás fosse pintar um quadro feio, se aparecer como feio, como as pessoas pintam aí fora, ninguém seria induzido a ele, atraído por ele, verdade? Mas ele mostra aquelas coisas belas, aqueles que têm aparência bonita, que parece que não tem nenhuma maldade, né? Ah, isso não faz mal, não, né? Não tem importância. Nós vamos ter a perspectiva espiritual para saber se Deus está. Temos consultado o Senhor cada passo que nós damos, cada atitude, cada ato, onde nós entramos, onde nós saímos, nós consultamos o Senhor para ver se o Senhor está ali. Que muitas vezes nós possamos estar caminhando, sabe, com muita simplicidade, né? Com muita falta de percepção e de discernimento das coisas, e somos atraídos por armadilhas que talvez não tenha volta. Está nas nossas mãos. Nós temos a palavra de Deus e tem nos ensinado a como nós vivemos uma vida diante de Deus. Todas as coisas são lícitas, todas são. Mas nós precisamos aprender a separar aonde o Senhor está e aonde o Senhor não está, aonde o Senhor está nos conduzindo e aonde o Senhor não está nos conduzindo. Porque o que Satanás está fazendo, vai continuar fazendo, é cortando, tirando os polegares dos pés e das mãos do povo de Deus, não físico, mas espiritualmente, tirando o equilíbrio espiritual, a firmeza espiritual, tirando a autoridade espiritual. Quantos pastores, quantos membros, quantas vidas perderam a sua autoridade? Quantos e quantos? Por não ter um discernimento, por não ter uma revelação da perfeita vontade de Deus. Então o Senhor está nos levando a nós nos levantarmos e exercermos autoridade no mundo espiritual. Agora, sabe o que o povo de Deus, o povo maduro, o povo que tem autoridade vai fazer a Satanás? Vai cortar dele a autoridade, vai tirar dele a capacidade de pôr ele de pé, se pôr de pé. Ele vai cair, porque é um povo que vai destruir o equilíbrio de Satanás. Há um povo que vai destruir a autoridade de Satanás. Agora, Satanás, através daquele rei, falou: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares dos pés e da mão apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. As mãos significa poder e força. Poder e força. Você sabe que tudo é pelas mãos, né? A força e o poder estão nas mãos. O significado das mãos significa poder e força. Como está o uso espiritual da força e do poder do Senhor na nossa vida? Como está? O diabo tem feito isso com muita gente, com reis, com pessoas importantes. A palavra bezeque significa dispersão. A palavra bezeque significa dispersão. E o que o diabo tem procurado fazer é dispersar o povo de Deus. É espalhar, dispersão, é espalhar o povo de Deus. Dividir o povo de Deus. Então, isso não é de Deus. Dispersão é uma obra maligna. É uma obra de Satanás, dispersão. E o que ele tem procurado fazer
quebrar a unidade do povo de Deus, porque ele sabe muito bem que ele vai ser subjugado através da unidade e da autoridade do povo de Deus, que Deus tem dado ao seu povo. Então nós vemos que o Senhor tem nos orientado, tem nos dado do seu poder, tem nos dado da sua autoridade. Muitas vezes nós nos depomos diante de adversidades, mas o Senhor permite que nós enfrentamos diversidades, que nós encontramos situações difíceis, mas sabe para quê? Para o Senhor ver aquilo que está no nosso coração, o quanto que existe de retidão, fidelidade, de amor ao Senhor. Ninguém quer ser subjugado, ninguém quer ser escravo. Quando no princípio que a serpente enganou Eva, houve uma maldição de Deus para a vida dela. Não houve? Maldicerá entre todos os animais selvagens e domésticos. Sobre o seu ventre rastejarás e comerás pó pelo resto da sua vida. Sabe qual que é a comida de Satanás? É pó. Se ele encontrar pó na nossa vida, ele vai ter como se alimentar. Nós vamos dizer: Satanás, você vai jejuar, você vai morrer de fome, porque você não vai encontrar pó na minha. Você vai ver somente o pão da vida que habita em mim, que vive em mim, que mora em mim. Então nós cremos que quando somos determinados em fazer a vontade do Senhor, nada pode barrar um adorador, aquele que louva o Senhor de coração, aqueles que estão firmados, fundamentados e alicerçados na rocha que é Cristo. A nossa firmeza, a nossa estabilidade está em Cristo, está na rocha. Então, não perca o equilíbrio espiritual. Tenhamos maturidade. Quando falo de equilíbrio, falo de maturidade espiritual. Temos que ser um povo maduro, um povo que conhece o Deus que serve e um Deus que peleja por nós. Judá chamou Simeão, e Simeão se uniu com Judá para conquistar as terras. Um ajudou o outro. E hoje nós estamos vendo a religião um lutando contra o outro. Em vez de se guerrar contra Satanás, não está guerrando contra o outro, irmão contra irmão, pastor contra pastor, é assim, mesmo contra mesmo, guerrando entre si, se dividindo entre si. Satanás está batendo palma, dizendo: estou ganhando, estou levando vantagem, é isso que eu quero. Olha, vamos dizer como Davi disse: cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro em mim um espírito reto, um espírito inabalável na tua presença, Senhor. Vamos nos manter de pé, equilibrados, conscientes do Deus que nós servimos, porque é na unidade que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ele não ordena a bênção em panelinhas, mas Ele ordena a bênção para o corpo, Ele ordena a bênção na unidade. Então que tenhamos esse coração sincero e puro diante de Deus, e que haja sempre aquela sinceridade, aquele amor verdadeiro, mútuo de uns
para com os outros. É isso que Deus quer de nós, porque se nós fizermos ao contrário, nós estamos dando vantagem para Satanás sobressair sobre nós, nos subjugarmos. Mas quando também nós temos a autoridade, nós vamos cortar os polegares de Satanás, nós vamos tirar o equilíbrio dele também, vamos subjugá-lo como o povo de Israel fez com Adonibezeque. Ele falou assim: como eu fiz com 70 reis, assim me fizeram comigo, e eu recebi a paga daquilo que eu fiz com eles. Deus vinga, Deus peleja para o seu povo, com o seu povo, para o seu povo. Deus dá vitória para o seu povo. Então todos aqueles que confrontam o povo de Deus, Deus vai pelejar por eles. Mas nós temos que estar do lado do Senhor, temos que estar em íntima comunhão. Caminhar com Deus, nós cantávamos um cântico, é tê-lo como Senhor, obedecer em tudo no puro e santo amor. Isso é caminhar com Deus, é amar uns aos outros, um amor não fingido, mas um amor verdadeiro, sem hipocrisia, sem fingimento. Então Adonibezeque sentiu, na vida dele o que ele fez com 70 reis, assim Deus pagou ele também da mesma maneira. E ele ficou livre, foi Deus que deu a paga. Exatamente, ele perdeu a sua vida, ele morreu. Os 70 reis que foram subjugados estavam manietados, mas estavam vivos. Mas ele, além de perder os polegares das mãos e dos pés, ele morreu. É assim que temos que dar fim aos nossos inimigos, aqueles que se pelejam contra a palavra. Todo espírito que se levanta contra a palavra, contra o conhecimento de Deus, sejam subjugados, porque Deus tem dado ao seu povo autoridade para julgar os inimigos, para julgar Satanás. Aqui fala, Adonibezeque falou: assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Então ele teve a resposta de Deus. Então Deus peleja em favor dos fiéis, daqueles que andam em retidão e fidelidade diante dele. Mas quando nós começamos, no começo do capítulo, começa dizendo que Judá e Simeão se uniram, o louvor, e Deus e Simeão, Deus ouviu, Deus me ouve. Então Deus ouve o louvor, o clamor, a adoração do seu povo. Que tenhamos essa percepção espiritual. Eu vou continuar insistindo no primeiro maior mandamento: amar o Senhor. Ame o Senhor. Amamos o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, porque sem o Senhor nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Sejamos conscientes disso. A nossa dependência é total do Senhor. Dizer: Senhor, minha vida está nas tuas mãos, cuida dela, faça o que o Senhor deseja da minha vida. Eu me coloco minha vida no teu altar para servir-te com todo prazer. E vamos ver como Paulo diz: logo, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esta vida que agora eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Uma vida inteiramente nas mãos do Senhor, deixando aos cuidados do Senhor. Então não aceite menos do que isso. Sejamos conscientes da palavra, das verdades de Deus,
palavra fala em Timóteo que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. Então Deus não coloca ninguém numa batalha despreparado para morrer, para ser subjugado. Mas quando Ele coloca alguém na batalha, Ele dá toda a proteção e Ele dá a vitória, porque Ele que peleja para eles. Nós temos muitos exemplos bíblicos que não precisou ninguém lutar, mas o Senhor deu a vitória. Os próprios inimigos se destruíram entre si mesmos. Então, quando nós priorizamos o Senhor, nós consultamos o Senhor, andamos na direção do Espírito, a vitória é certa. Amém? Que sejamos ousados, determinados, conscientes de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus falou assim, que nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, disto o homem viverá. Senhor, nós apropriamos a tua vida. Te amamos. Te amamos. Nós te queremos mais e mais em todo o nosso. Amém. Amém.